Meus irmãos, os momentos ou períodos mais marcantes na história da igreja foram aqueles períodos chamados de períodos de avivamento espiritual da igreja. Podemos lembrar lá do início da igreja cristã, por ocasião da descida do Espírito Santo em Jerusalém, movendo a igreja em despertamento espiritual, aparecendo vida nesta igreja, prontidão para o testemunho, alegria espiritual. Nós podemos também lembrar da reforma protestante, aquele poderoso retorno às escrituras sagradas e uma igreja vigorosa e fervorosa se levantando. Poderíamos mencionar aqui também, no século 17, 18, o movimento moraviano, um despertamento espiritual, evangelístico, missionário extraordinário na vida da igreja. No século 18, houve com Jonatas Eduardo um grande reavivamento nos Estados Unidos. E no século seguinte, foram os grandes reavivamentos nos Estados Unidos, com Spurgeon, com Moody, e na Inglaterra com John Wesley. Foram momentos gloriosos na vida da igreja, em que a igreja que se achava dispersa, fria, morna, indisposta, essa igreja ganhou vida por um mover especial do Espírito Santo, com um povo fervoroso, pregando o Evangelho, tendo alegria no Senhor, arrependendo de seus pecados e voltando-se para Deus. Meus irmãos, nós precisamos de muitas coisas na nossa vida, na igreja e na nossa pátria. Mas o quanto nós precisamos de um avivamento espiritual nestes dias em que muitas pessoas se dizem cristãs, mas nem sempre estas palavras são acompanhadas da mudança de vida, do zelo espiritual, do testemunho autêntico, da alegria, da esperança, próprias de um agir do Espírito Santo. Nestes dias em que a nossa pátria se vê mergulhada em diversas crises políticas, morais, sociais, espirituais, o quanto nós precisamos de um avivamento espiritual. E esse texto bíblico vem dizer exatamente disso. Quando o profeta, olhando a situação de Judá, que experimentava a dureza do cativeiro, um povo impenitente que, em consequência de seus pecados, experimentou a rejeição divina e a dor da escravidão, o profeta inicia dizendo: se fendesses os céus e descesses, se os montes tremessem na tua presença. E aí ele passa a mostrar as mudanças que se operariam naquela nação, se ocorresse este fato, se os céus abrissem e Deus descesse em uma ação especial na vida do seu povo. Meus irmãos, nessa noite, nós queremos também pensar: o que ocorre quando o céu se abre e Deus desce em um avivamento espiritual? E nós queremos assinalar aqui 3 principais fatos que acontecem quando há este mover, este agir especial de Deus na vida da igreja e na vida do seu povo e na vida do mundo. Primeiramente, irmãos, os adversários tremem. Quando ocorre um avivamento espiritual, os adversários tremem. Se fendesses os céus e descesses, se os montes tremessem na tua presença, como quando o fogo inflama os gravetos, como quando faz ferver as águas, para fazeres notório o teu nome aos teus adversários.
de sorte que as nações tremessem na tua presença. Quando fizeste coisas terríveis que não esperávamos, desceste e os montes tremeram à tua presença. A presença divina identifica adversários camuflados, escondidos, que convivem no meio do povo de Deus, até parecendo fazer parte do povo de Deus. Mas quando há essa presença, essa manifestação especial do Senhor, estes adversários não permanecem camuflados, porque a luz divina brilha nos pontos mais escuros das trevas. E aí há uma identificação clara: quem é de Deus e quem está alinhado ao adversário. Foi isso que aconteceu no ministério de Jesus aqui na terra. Os fariseus, que pareciam ser de Deus, se levantaram como adversários ferrenhos de Jesus. Os demônios se levantaram nas próprias sinagogas, onde o povo reunia para o estudo da palavra, perguntando a Jesus: que temos nós contigo? Os adversários foram identificados diante da manifestação especial, santa, poderosa de Jesus. Diante da presença gloriosa do Senhor e de uma manifestação especial de Deus, os adversários tremem, irmãos. Faraó, que se levantava como um Deus, diante da manifestação especial do Senhor, tremeu diante da presença do Altíssimo. As pragas enviadas sobre o Egito recaíram sobre objetos de culto do Egito, mostrando que só há um Deus soberano que reina, e quando Ele manifesta, todos os deuses humanos se inclinam e tremem diante do poder do Altíssimo. Ao pé da cruz, os soldados tremeram, dizendo: verdadeiramente Ele é o Filho de Deus. Ah, meus irmãos, se experimentarmos um verdadeiro avivamento espiritual, os críticos tremerão diante da presença do Senhor. Os zombadores também tremem. Homens e demônios tremem diante da presença do Senhor. Às vezes nós deparamos com alguns irmãos que, revelando ainda alguma timidez espiritual, revelando ainda a necessidade de um crescimento, de um aprofundamento, de um desenvolvimento maior da vida cristã e da experiência com uma vida vitoriosa na presença do Senhor, deparamos com irmãos que ainda são carregados de medo. Tem medo do maligno, tem medo da morte, tem medo de evangelizar, tem medo de orar, tem medo de uma porção de coisas. Mas, irmãos, a presença, o agir de Deus a levantar o seu povo, lança fora o medo, e quem treme na presença do Senhor não são os crentes em Jesus, e sim os inimigos do reino de Deus é que tremem diante do Senhor. Nós precisamos mesmo da presença divina para encher os nossos corações de esperança, de força, de graça e destemor. Com referência às obras do inimigo de nossas almas, existem dois polos. Nós precisamos cuidar para não cairmos em nenhum deles.
Existem aqueles que dão uma ênfase exagerada e parece que os demônios tomam o lugar de Deus, porque tudo no culto, na pregação, é falar sobre demônio. Meus irmãos, o culto precisa ser teocêntrico, a nossa vida precisa ser teocêntrica, porque o Senhor nosso é o nosso Deus, Pai, Filho, Espírito Santo, Deus eterno e Senhor da nossa vida. Não podemos cair neste extremo. E o outro extremo perigoso que existe é cairmos em um extremo de ignorarmos a existência do maligno, os ardis dele, as obras dele, e enquanto isso, vamos abrindo algumas portas na nossa vida, dando espaço para a entrada dele. Não que ele tenha o poder de tomar posse do crente, mas tem o poder de infiltrar muitos males na vida do crente, muitas tentações na vida do crente, muitas opressões na vida do crente. Assim, irmãos, algumas portas perigosas que precisam ser fechadas. O orgulho, que leva as pessoas a acharem que são suficientes e tira aquele sentimento de dependência de Jesus, da direção do Espírito Santo e de entendimento de que quem nos coloca de pé é o Senhor. Essa porta precisa ser fechada. Outra porta que precisa ser fechada, irmãos, é aquele espírito de rebeldia. Aquela pessoa que acha que não precisa se submeter a nada, a ninguém. Desrespeitam as várias autoridades e perde qualquer senso e espírito de submissão. Filhos no relacionamento com pais, casal no relacionamento conjugal, relacionamento eclesiástico ou com as várias autoridades sociais. Acaba sendo uma porta aberta também para o maligno infiltrar o mal na vida das pessoas. Uma outra porta aberta, que nós precisamos também igualmente cuidar, são os vários pecados não resolvidos, os vários vícios vividos, sem arrependimento, sem mudança autêntica. E hoje é preciso cuidar com referência a alguns vícios modernos, relacionados à mídia eletrônica, que as pessoas vão sendo subjugadas, as pessoas vão se apegando de tal maneira, e que vai fechando as portas para o agir de Deus na vida destas pessoas. Acaba sendo uma porta aberta também para o maligno. Precisa fechar essa porta. A porta aberta para o adultério, para a sensualidade, para a pornografia. São portas abertas para o demônio ir infiltrando na vida das pessoas, tomando rédeas na vida das pessoas. Precisa fechar essa porta. A porta da maledicência, aquela pessoa que fala demais, converteu, mas não tem guarda a porta da boca. E o demônio vai fazendo proezas através das suas palavras. Meus amados, nós não podemos nos curvar diante das obras do maligno. Porque quem treme diante da presença de Deus são os inimigos do reino e do evangelho de Jesus. Mas o povo de Deus caminha com Jesus e caminha para servir a Jesus com coração limpo e santificado. Por isso, coloque diante de Deus os seus medos. Coloque diante de Deus as portas que você tem aberto. Coloca diante de Deus a própria vida. E entenda
que nós servimos ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e que a presença gloriosa de Jesus conosco faz os inimigos tremerem, porque eles é que são subjugados por Cristo e não nós. Mas em um segundo momento, irmãos, quando o céu se abre, Deus desce, trazendo um avivamento para o seu povo. Não apenas os inimigos tremem, mas também os santos se alegram. Santos aqui, nós estamos nos referindo àqueles que são de Cristo, separados para Cristo. Eles se alegram. Veja o verso 5. Sais ao encontro daquele que com alegria pratica justiça, daqueles que se lembram de ti nos teus caminhos. Meus irmãos, este aqui é um encontro gostoso, é um encontro glorioso, porque quando Deus, de maneira especial, se manifesta na vida do seu povo, o Senhor sai ao encontro daqueles que o servem, que andam nos seus caminhos. Sai ao encontro deles, um encontro de comunhão, um encontro de alegria, um encontro de fortalecimento espiritual. Aqueles que andam sedentos, aí sim serão fartos, bebendo da fonte da água viva. Aqueles que andam cansados, laboreando em meio às suas lutas e provas, serão renovados em suas forças por esta presença poderosa do Senhor, porque Ele renova as nossas forças. Aqueles que andam chorando e lamentando as dores vividas, serão consolados pela poderosa presença do Senhor. Nós vemos este fato descrito muito bem lá no início da igreja cristã, quando os discípulos choravam a partida de Jesus, quando os discípulos estavam com medo, refugiados, escondidos, quando a igreja estava sem forças para caminhar, o Espírito Santo desceu e a realidade da igreja mudou por completo. Aquela igreja foi consolada, fortalecida e saiu com alegria pregando o Evangelho, um povo diferente em função de um avivamento espiritual que eles experimentaram. Certamente lá no recôndito da sua alma, da minha alma, nós podemos e devemos dizer: ó Senhor, é da Tua gloriosa presença e deste despertamento espiritual interior que eu preciso, Senhor, que todos nós precisamos e podemos buscar no Senhor. O apóstolo Paulo nos aconselha dizendo: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. Meus irmãos, o servo de Deus não vive se embriagando. Não. Nem com vinho, nem com o pecado de forma geral, nem com sofrimento, nem com rancor, nem com a mágoa, nem com a tristeza. Mas o servo de Deus, em vez de se embriagar com o mal, ele busca o enchimento do Espírito Santo, e a vida cheia do Espírito Santo levanta os servos de Deus e coloca nos lábios dos servos de Deus louvores ao Senhor, cânticos espirituais ao Senhor, porque o seu coração foi mudado pela viva e poderosa presença do Senhor. Que se ache em nós cânticos de louvor. O apóstolo Pedro falou a respeito de uma alegria indizível pela presença do Senhor. Aquela alegria que não tem como descrever, que as palavras não são suficientes para descrever.
Meus irmãos, muitos ventos de tristeza podem soprar sobre nós, muitos ventos de contrariedade podem soprar sobre a nossa vida. Entretanto, um avivamento espiritual traz ao coração alegria indizível. E o apóstolo Pedro disse assim: a quem não havendo visto, amais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória. Meus irmãos, nós podemos chamar essa descrição de Pedro como o antigozo das realidades celestiais. Aí, nós vamos ver na prática o que diz aquele hino, que com Cristo é céu fluir aqui. Com a presença do Senhor Jesus, sim, o nosso coração vai ser renovado em alegria. Por isso, amados, o que a igreja, o que o mundo precisa é mesmo deste avivamento que vem do céu, trazendo alegria que se mostra no culto, que se mostra na evangelização, que se mostra no serviço que prestamos ao Senhor, que se mostra nos momentos de vitória, mas que se mostra também nos momentos de derrota aqui na terra. A igreja presbiteriana é fruto de um avivamento nos Estados Unidos. É fruto de um mover de Deus naquela nação. Então um jovem tocado e vivendo esta presença do Senhor, deixou a sua pátria, deixou o seu povo, deixou a sua família e veio semear a sua vida, seus ensinos em nossa pátria. Porque, amados, o avivamento espiritual, quando o céu se abre, Deus desce trazendo o avivamento espiritual, o povo de Deus se levanta cheio de alegria, tanto para cultuar como para testemunhar, para viver a vida cristã. Como vai a sua vida cristã? Está satisfeito com a sua vida cristã? Superficialidade? Mais ou menos? Dá para o gasto? Empurrando com a barriga até Jesus voltar? Meus irmãos, não é isso que o Senhor quer para nós, não. Não é isso. O Senhor quer vida vitoriosa para nós. Precisamos de atitudes diante do Senhor, de busca, de confissão, de entrega, e de dizermos também: Senhor, que o céu se abra, que o Senhor desça, realizando o avivamento que a minha alma precisa. Os adversários tremem, os santos se alegram, e por fim, os pecadores serão quebrantados. O verso de número 6, versos 6, 7 e 8, dizem o seguinte: mas todos nós somos como imundo, e todas as nossas justiças como o trapo da imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. Já ninguém há que invoque o teu nome, que se desperte e te detenha, porque escondes de nós o rosto e nos consomes por causa das nossas iniquidades. Meus irmãos, as nossas iniquidades nos separam de Deus, e o Senhor esconde de nós o rosto. E se o Senhor esconde de nós o rosto, não terá vida em nós. Mas logo em seguida, o verso 8, diz o seguinte: mas agora, ó Senhor, Tu és nosso Pai. Pai que lembra dos filhos, né? Nós somos o barro, e Tu o nosso oleiro, e todos nós obra das Tuas mãos. A despeito de pecarmos, de sermos como a folha que murcha, como o vento que nos leva, quando o Senhor, como Pai, se levanta e olha para nós
Nós somos então o barro nas mãos do Senhor, e Ele nos molda e Ele nos refaz, vasos bonitos e preciosos diante dEle. Mas nós precisamos nos colocar nas mãos do Senhor, dizendo: Senhor, quebra onde for preciso quebrar, amasse, molde e nos faça conforme Tu queres. Daí a nossa vontade cai por terra para que prepondere o agir e o mover de Deus para nos fazer conforme Ele quer. Quando o Senhor desce, age em nossas vidas, o escondido vem à tona. É por isso que no ministério de Jesus, muitas pessoas tiveram dificuldades de permanecerem diante de Jesus. Achavam mais fácil dizer: retira-te de nós. Porque estas pessoas sabiam que os olhos de Jesus estavam alcançando aqueles cantos, aquelas áreas escondidas, que estas pessoas queriam guardar apenas com elas e com mais ninguém. E elas agora, diante de Jesus, sabiam que os olhos de Jesus estavam trazendo tudo à tona. Meus queridos, o queimado, a pele queimada, infeccionada, precisa ser retirada para que haja cura. Para que haja cura nas nossas vidas, precisamos sim dos olhos do Senhor, trazendo para fora tudo o que está escondido. E esse texto bíblico nos mostra que esse descer de Deus, este avivamento espiritual, gera quebrantamento nos pecadores. Porque, amados, Deus nos trata com o fim de nos curar. Deus humilha o exaltado com o fim de curá-lo. Deus traz para fora o que está escondido com o fim de curá-lo. Na Inglaterra do século XIX, por ocasião do grande avivamento, conforme descreve o pastor Martin Lloyd-Jones, as pessoas sofriam naquele momento de avivamento espiritual, de presença do Senhor. Ele descreve, é como se as pessoas levassem uma pancada na cabeça, em que perdiam naquele momento as suas razões, as suas justificativas, desmontavam para levantarem pessoas mudadas diante do Senhor, quebrantadas diante do Senhor. E conta-se que o dono de uma taberna na Inglaterra, onde as pessoas se reuniam para beber, para diversas práticas imorais, de repente, todos os seus clientes sumiram. Os seus clientes desapareceram em um período de reavivamento espiritual na Inglaterra. E ele procurou saber onde está o fulano, o ciclano, o beltrano, está na igreja. E ele disse: eu vou lá para ver o que aconteceu com eles. Meus irmãos, ele foi. E ele também foi quebrantado diante de Deus e se tornou um pregador do Evangelho. É assim, irmãos. É assim que a presença viva de Deus vai mudando pessoas. Vai mudando vidas, mudando igreja, e muda cidade e muda nação. Já o Senhor disse para Salomão: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua
terra. Meus irmãos, as nossas vidas não são saradas pelos arranjos humanos, políticos. As nossas vidas são saradas mediante o quebrantamento espiritual aos pés de Jesus. A cura vem pelo quebrantamento espiritual, mediante o agir da graça e misericórdia de Deus, que joga ao chão, como jogou Saulo de Tarso, mas que levanta um Paulo transformado e abençoado. O que ocorre quando o céu se abre e Deus desce em um avivamento espiritual? Os adversários tremem, os santos se alegram e os pecadores são quebrantados. Quais os assaltos têm tomado a sua alma? Dúvidas, tentações, desânimo, frieza, letargia espiritual, revoltas, invejas? O céu se abre para a igreja e para pessoas individualmente falando, e o mover de Deus vai reconstruindo a nossa história. Que o nosso coração seja colocado diante do altar do Senhor, dizendo: Senhor, eu quero a vida do Senhor. Eu quero a vida cristã vitoriosa na Tua graça e na Tua bênção.